Olá, meus queridos, tudo jóia? Aqui o professor Zeca para mais uma aula do nosso canal Fato Livre. Aula de Geografia, aula falando sobre o continente asiático, mais precisamente sobre a China e sobre o Japão. Trabalhamos todas as características, a política em relação ao filho único e as estratégias econômicas dessas duas que se estabelecem como a segunda e a terceira maior economia mundial, respectivamente. Duas potências que vêm estabelecendo um crescimento muito grande no setor secundário, ou seja, no setor voltado à transformação, à indústria de modo em geral e principalmente no reconhecimento econômico voltado ao ramo tecnológico. É por aí que nós conseguimos observar que a China e o Japão estabelecem uma economia de grande porte em massa e que possibilitam um crescimento econômico desses dois grandes países, dessas duas grandes potencialidades no mundo. Bom, começando a nossa aula, nós iremos falar de um contexto que vem muito mais se estabelecendo como atualidades, e é importante destacar aqui no canal da Fato Livre, a guerra comercial entre Estados Unidos e o território chinês. Guerra comercial que vem abalando estruturas econômicas, inclusive do território brasileiro, que apresentam como principais parceiros econômicos a China e os Estados Unidos, na exportação dos nossos grãos e de toda a perspectiva econômica que se apresenta dentro do nosso território. O Japão e a China, os Estados Unidos e a China vêm estabelecendo toda essa batalha desde o ano de 2018, onde o atual presidente americano considerou injustas as relações econômicas com o território chinês e propor estabelecer barreiras comerciais, tarifas alfandegárias que favorecessem a balança comercial para o território americano. Lembrando que a balança comercial é um dado econômico, um comparativo, que avalia o total de produtos importados e exportados em valores, em questões econômicas. E a China apresenta uma cultura muito própria, uma identidade nacional muito grande. E isso desfavorece, inclusive, a importação, a compra de produtos do Ocidente. Já os Estados Unidos apresentam em massa uma importação de produtos produzidos na China, o que para eles é considerado insatisfatório no contexto econômico. Enfim, essa crise vem se desencadeando durante anos e, inclusive, neste ano de 2020, vocês puderam perceber nos telejornais que consulados foram queimados, que as barreiras comerciais entre os dois países agravaram e, principalmente, em decorrência da pandemia da Covid-19, as ofensas cresceram, por parte do território americano ao território chinês, onde o presidente americano já chegou a acusar em vários pronunciamentos que o vírus da Covid-19 foi causado pelo território chinês, ou seja, um vírus que já foi comprovadamente de modo científico que não foi causado, não foi proposto em laboratório. E por aí nós conseguimos observar toda essa margem e todo esse dilema entre essas grandes duas potências. Verdade seja dita que os Estados Unidos é a maior potência mundial, uma grande base geopolítica da nova ordem mundial, e a China vem com tudo, em um grande crescimento, buscando se promover aí como a grande potência mundial da idade contemporânea. Falando ainda de território chinês, vamos falar a respeito de conflitos. Muitos imaginam, nossa, a China apresenta aí um socialismo de mercado, é um território sem conflito nenhum. Pelo contrário, nós comentamos lá na aula 18 que a China apresenta uma desigualdade socioeconômica muito grande. E isso pode ser vista inclusive dentro do seu território, onde a faixa leste, que concentra a maior quantidade populacional e mais elevada densidade demográfica do país, apresenta um nível socioeconômico mais produtivo, até pela presença das zonas econômicas especiais e até mesmo do setor produtivo dentro do território. Mas na faixa oeste temos duas grandes faixas territoriais que apresentam estágios de conflitos extremos. Uma delas é o Tibete,
que sofre e busca a emancipação do território chinês como uma república teocrática no âmbito budista. E outra é a província de Xinjiang, que apresenta um grande conflito entre húngaros e Han. Han é a etnia que promove mais de 90% da população chinesa, ou seja, mais de 90% da população do território da China pertence à etnia Han. Esta etnia Han, ela promove justamente uma grande marginalização, um grande processo de rupturas à etnia húngaros, que se restringe a essa faixa noroeste, como vocês podem ver no destaque do mapa, aqui no contexto do território chinês. Lembrando que essa etnia húngaros, ela apresenta uma grande camada de muçulmanos dentro do território chinês. E durante anos, estabeleceu-se durante essa província, ocupando-se essas áreas. Inclusive uma faixa montanhosa, a base sul apresenta aí a localização da Cordilheira do Himalaia e uma região desértica, pouco produtiva. Mas que em decorrência da chegada das ZES na década de 70, a chegada de muitas multinacionais, o governo incentivou povos da etnia Han para favorecer a exploração de reservas de petróleo sobre a região. E em processo de marginalização de húngaros, essa população sofre até os dias atuais, formando um grande conflito dentro do território chinês. Dando continuidade, temos aí também a questão relacionada a Hong Kong. Hong Kong, que é uma província autônoma localizada no sudeste do território chinês, mas se autoconsidera como um território independente. Hong Kong, durante anos, após a Guerra do Ópio, deixou de ser administrada pelo território chinês e passou a ser administrada e liderada pelos britânicos. Processo esse que estabeleceu a China em 1997, mas com determinadas condições, como um território autônomo. Tanto é que Hong Kong é estabelecido como um tigre asiático, um território que favorece grandes investimentos na área de infraestrutura para atrair muitas multinacionais desde a década de 70, ainda quando pertencia aos comandos britânicos. Verdade seja dita que todo esse acordo entre China e Reino Unido para considerar essa autonomia política e econômica ao território de Hong Kong só venceria em 2047, em um intervalo de 50 anos. Mas a China não vem respeitando todo esse acordo estabelecido, buscando extraditar acusados e até mesmo indícios de crimes que são cometidos em Hong Kong para serem julgados na China continental, o que gera uma onda de protestos, conhecido como protestos dos guarda-chuvas, dentro do território de Hong Kong e uma grande revolta por parte da população local. E para fechar todo esse processo, vamos comentar sobre o Japão, a grande potência mundial em um período pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, podemos observar que o Japão passou por intenso desenvolvimento econômico, sendo ele reestabelecido principalmente a partir do Plano Colombo. Acredito que todos vocês se lembram do Plano Marshall. Plano Marshall, proposta econômica proposta pelo general George Marshall em 1947, durante a doutrina Truman, ainda na Guerra Fria. Esse mesmo propósito de apoio econômico que favoreceu para reestruturar o continente europeu foi estabelecido dentro da Ásia e sendo conhecido como Plano Colombo, o que também historicamente foi conhecido como 50 anos em 5, ou seja, 50 anos de prazo para pagamento deste débito ao território americano, mas que foi pago em intervalo de 5 anos. Política essa também estabelecida aqui dentro do território brasileiro durante os governos de Kubitschek e até mesmo parte do governo ditatorial. A qualificação profissional, a exigência e obrigatoriedade do estudo também foi uma postura adotada no Japão pós-guerra, buscando sempre qualificar a sua mão de obra para atrair novos investimentos e desenvolver a sua economia.
o controle da qualidade da produção. E aí não podemos esquecer da terceira revolução industrial, modelo toyotista de produção. Modelo ele que simbolizou já uma observação dos antigos modelos taylorista e fordista, mas que foi adaptado ao âmbito de menor quantidade de mão de obra e maior qualidade no recurso produtivo, buscando incentivar e motivar os operários, favorecendo principalmente a qualidade nos serviços oferecidos. Prioridade em relação às exportações, o que também já foi adotado dentro do território brasileiro, conhecido no ramo econômico como uma política de substituição, onde são substituídas as importações, as compras de produtos, pelas exportações, pelas vendas. É importante deixar claro que a partir dessa estratégia, os países eles conseguem vender mais o seu produto e comprar menos, ou seja, dinheiro entrando e, consequentemente, menos dinheiro saindo. Investimentos e desenvolvimento no chamado P&D, pesquisa e desenvolvimento. Não é por acaso que grandes universidades, laboratórios e centros de pesquisas se estabelecem dentro do território japonês. Houve um apoio em massa e um objetivo governamental priorizando essa característica do território. E, sem sombra de dúvidas, investimentos na área infraestrutural e logística, o que promoveu um grande desenvolvimento econômico para o setor industrial do país, sendo ele estabelecido como uma entre as grandes empresas do território mundial. Fechando, é claro, a nossa atividade, falando justamente sobre esse contexto do que nós comentamos aqui nessa aula e estabelecendo uma relação muito grande para fixar o conhecimento. Pode-se afirmar que no território chinês existem duas Chinas. Sobre as disparidades regionais entre essas duas realidades, podemos afirmar que, letra A porção oriental é extremamente rica e a ocidental é extremamente pobre em virtude de fatores exclusivamente naturais. De fato, a porção oriental, leste, apresenta um desenvolvimento econômico em massa, e isso, sem sombra de dúvidas, promove o desenvolvimento do território. E a parte ocidental apresenta uma base de empobrecimento, de desigualdade social. Mas como nós percebemos, não somente pela presença de solos inférteis, áreas desérticas e a cordilheira do Himalaia, mas também sobre conflitos econômicos e étnicos que existem sobre a região. Letra B. A China ocidental é mais rica e industrializada que a oriental. Nem preciso concluir. Oriente, leste, direita. Já ocidente, oeste, esquerda. A faixa oeste da China é mais pobre, mais carente. Já a faixa oriente é mais desenvolvida. Letra C. Os avanços da China oriental deve-se à implantação nessa região das ZPS, Zonas de Proteção às Exportações, ao contrário da China oriental, que vive por opção do governo chinês em uma economia basicamente agrária e estagnada. O que acontece, pessoal? Os avanços da China oriental devem-se sim à implantação basicamente de zonas de proteção e exportação. É ao contrário da China ocidental, basicamente, que vive sobre essa opção do governo, uma base agrária, ou seja, estagnada em decorrência das condições naturais. Desculpa pela falha, mas só consertar o ocidental. E é justamente essa a resposta correta aqui do nosso canal, ok? Bom, estabelecendo toda essa mudança e toda essa base, é importante deixar claro o foco nos estudos. Se gostou da aula, deixe seu link e seu comentário e continue nos acompanhando. Abraço, até a próxima!